alegria, cheia de, assim, ó, é um novo Pentecoste dia e noite, né? Graças a Deus. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, né? Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentando nesse momento. Vai sentando. Para nós irmos agora para esse nosso segundo momento de partilha, né? E eu falava para vocês, quando nós falávamos sobre a moção de aprofundamento, que todos os anos Deus nos dá 2 moções para o Ministério de Intercessão a nível nacional. São as ordens de Deus, são aquilo que Deus vai falar para os intercessores de todo o Brasil. Vai se sentando nesse momento, isso aí. Vai sentando, pegando a palavra. E aí, o Senhor dá como segunda palavra para nós a moção que nós chamamos de moção de alinhamento. A moção de aprofundamento é para a nossa vida espiritual, nossa intimidade com Deus. E a moção de alinhamento é a moção que Deus nos dá para nós nos alinharmos como um exército de intercessores. Amém? Então, todos os anos, quando vem essas moções de aprofundamento, é para aprofundar nossa relação com Deus, nossa intimidade pessoal como filhos de Deus. E de alinhamento é para nos alinhar como um exército. Nós somos um exército de Deus. Né? O Salmo 23 já declarava isso daí. Abram as portas. O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, vai passar. E nós somos seus soldados ali guerreando nessa batalha espiritual. E eu te convido nesse momento, vai pegando já a palavra de Deus e abrindo em Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos numa palavra muito conhecida por nós esse ano. Efésios capítulo 5, versículo 14. E olha como Deus faz as coisas, né? O Senhor é perfeito, nada é coincidência, tudo é providência, ação divina. Quando nós orávamos ainda lá em setembro na equipe nacional de intercessão, pedindo ao Senhor a moção de aprofundamento, de alinhamento, o Senhor foi lá e revelou o Salmo 23 como moção de aprofundamento e deu essa palavra. E para a moção de alinhamento, ele deu para a gente uma palavra que estava em Efésios 5, 14a. E Deus é tão bom que um mês depois, ele deu para o Conselho Nacional a mesma passagem, né, como moção para a renovação carismática católica, baseada em Efésios 5, 14, que é a moção que a gente tem desse ano, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas o Senhor já queria fazer uma obra tão grande, através dos intercessores do Brasil, que lá um mês antes ele já estava falando para os intercessores, ó, desperta para as batalhas, através de Efésios 5, 14. E aí, irmãos, é muito importante nós compreendermos que Deus revelou essa palavra com um propósito específico para nós, como exército de intercessores que somos. Nós sabemos, e nós falamos já sobre isso, né, que Deus tem nos preparado e tem nos levado a experimentar o amor dele nesses tempos tão difíceis que nós temos vivenciado nos últimos tempos, né? Nós temos vivenciado tempos de grandes tribulações, tempos de dificuldade. Quando era lá no ano de 2020, Deus revelava como moção de alinhamento para nós intercessores, qual palavra? Intercessor sustenta o combate na intercessão. Lá em 2019, setembro de 2019, quando ele deu essa palavra, nenhum de nós imaginaríamos que o mundo iria passar pelo que passou. Pela Covid, por aquelas tribulações todas, né? Até quando teve o ENF ainda, em janeiro de 2020, a gente achava que aquilo que estava acontecendo ia ficar restrito lá, né? Na China, na Ásia, no máximo em alguns países europeus que estava surgindo, mas ninguém imaginava que ia assolar o mundo inteiro. E Deus já estava revelando para a intercessão, ó,
sustenta o combate na intercessão, porque está vindo um tempo de grande combate. Lá em 2021, quando a gente já estava dentro desse combate espiritual, no meio de toda a tibieza que tomou conta do povo de Deus nesse tempo de pandemia, no meio de todas as tribulações, Deus foi lá e deu o intercessor, levanta-te para o combate, como uma moção de alinhamento. Ele deu essa palavra baseada lá em Ezequiel 37, que tem uma passagem belíssima que nós conhecemos muito bem, né, como Vale dos Ossos Ressequidos. Ele falava para a gente, ó, intercessor, levanta-te para o combate, porque são tempos de combates, tempos onde as pessoas estão apartando da fé, e a gente precisa profetizar vida nova em oração. Descer o vale onde tem se encontrado os nossos irmãos e irmãs que frequentam os nossos grupos de oração, que são servos dos grupos de oração e que estão desanimando, estão caindo, estão esquecendo. Vamos descer lá no vale e sustentar o combate, levantar para o combate. Deus falava isso lá para 2021. Em 2022, Deus falava, intercessor, declarai, pois o Senhor dos Exércitos marcha à nossa frente. Era Deus nos levantando, nos realinhando novamente como um exército para a gente tomar posse das armas espirituais que nos são conferidas e marcharmos com Jesus rumo à vitória. E aí Deus fala esse ano para a gente, intercessor, desperta para as batalhas. É o Senhor falando para cada um de nós, ó, é tempo de despertar, porque a batalha espiritual que nós estamos travando não é uma batalha fácil. Não são contra homens de carne e sangue que temos de lutar, como nos diz Efésios 6, não é verdade? Mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, espalhados nos ares que têm influenciado homens e mulheres a desapartarem do caminho do Senhor. Então o Senhor fala através dessa passagem que nós vamos meditar agora, adentrá-la, e outras que a gente vai adentrar, Ele está nos dando uma ordem, ó, já chegou, e é urgente o momento de nós despertarmos. Não podemos mais esmorecer, não podemos mais ficar dormindo no ponto, né? O povo antigo falava isso, né? Eu lembro vovó está lá na intercessão intercedendo, né? Ela vai ouvir lá, a vovó falava assim, ó, vamos embora que está dormindo no ponto. Se dormir no ponto, vai queimar o feijão aí no fogão, né? A gente aprendendo a cozinhar, né? Fala, vai dormir no ponto não, minha filha, senão queima o feijão, explode a panela, aí é um desastre para um lado e para o outro. Então, a gente está dormindo no ponto, às vezes, na nossa vida espiritual, de batalha espiritual. E aí é Jesus falando, ó, desperta porque os desafios que estamos vivenciando nesses tempos, é necessário que tenhamos um exército meu, alinhado, cheio de autoridade espiritual, para que vocês possam vencer esses desafios, vencer as armadilhas que o inimigo constantemente tem colocado no nosso meio. E eu te convido, pega essa palavra agora em Efésios 5,14 e vamos lê-la, a palavra que a gente já conhece tão bem, e o Senhor vem dar um significado profundo para o nosso ministério através dela. Efésios 5,14. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Palavra poderosíssima que o Senhor fala para nós através de São Paulo aqui. Essa passagem ela é muito bonita porque se nós traduzíssemos essa passagem de uma forma mais correta, pegasse lá o grego koiné, como foi escrita, o Novo Testamento, e traduzisse ela de um modo mais literal, ela significaria, né? Por isso, levanta agora da dormição, da sonolência. Levanta agora da dormição, da sonolência. Levanta e Cristo brilhará através de você. Mais do que Cristo te iluminará, se a gente fosse traduzir de uma forma mais literal, significaria e Cristo brilhará através de você. E esse é um convite que Deus faz para cada um de nós. O Senhor Jesus faz hoje, ó, intercessor, desperta para as batalhas, porque tem batalhas grandiosas se apresentado nos últimos tempos em nosso meio, e nós precisamos despertar, porque o povo de Deus
está agindo como se estivesse num estado de sonolência. Quantas pessoas, irmãos, eu não preciso nem perguntar, que eu sei que se eu perguntar aqui, a gente vai ficar de 12h até 4h, né? Mas quantas pessoas nós conhecemos que nesse meio de pandemia ficaram dormindo à beira do caminho? E aí tudo é culpa da pandemia agora, né? Ai, não, eu não venho mais para o grupo de oração, não, sabe por quê? Na época da pandemia ficou 1 ano sem ter grupo de oração presencial, era só online, aí eu desanimei. Ai, não vou não, que eu estou com medo, porque teve o tempo de pandemia, mas vai para o shopping, vai para o trabalho, né? Vai para todos os lugares, mas na igreja tem medo de entrar. Misericórdia, Jesus, né? Entra em todos os lugares, chama, vamos lá no shopping, vamos agora. Vamos lá no Maracanã assistir um jogo de futebol, vamos agora. Mas na igreja parece que tem um probleminha, não consigo entrar. Temos vivido grandes tempos de sonolência espiritual, onde muitas vezes o povo de Deus, o povo que é chamado a servi-lo, a estar alinhado como um exército dele, está dormindo no ponto e não consegue mais enxergar que nós estamos aqui para alcançar o reino dos céus e que para nesse caminho ser trilhado na minha e na sua vida, existem no caminho grandes batalhas espirituais que nós precisamos todo momento vencer. Vencer. A primeira batalha espiritual, então, irmãos, que tem se apresentado no nosso coração, ela começa no nosso interior. Na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Porque o inimigo tem suscitado no nosso meio estratégias dele para que o povo não queira mais se colocar em atitude de combate. E aí, irmãos, nós precisamos acordar. Porque servir a Deus, ser filho amado de Deus, é maravilhoso. É experimentar o amor imensurável de Deus, mas é também se levantar, se revestir da presença dEle e batalhar contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares, agindo contra os filhos de Deus. Perdemos a visão disso. E aí qualquer coisa fala, estou passando por uma batalha espiritual, misericórdia, não vejo mais fim. Meu Deus, estou precisando de uma libertação, de uma cura. E aí está difícil, não estou ouvindo mais a Deus. E aí o que você está fazendo, irmão? Está despertando, está de pé, está alinhado como o exército do Senhor. Está declarando, Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor, toma aqui as rédeas do meu ser. Assume a frente, o Senhor é o general, eu sou teu soldado. Vai lá, está tudo na tua mão, Senhor. Ou não, estamos paralisados, procrastinados, dormindo no ponto. Só esperando Jesus voltar. Se for muito bom, né? Se estiver esperando Jesus voltar ainda, né? Louvado seja Deus. Tem gente que não está esperando Jesus voltar. Precisamos, irmãos, constantemente nos recordar a nossa batalha como servos de Deus e agora direcionando para o nosso ministério. A nossa batalha como intercessores é uma batalha espiritual. Então nós precisamos de estratégias espirituais para vencê-las. Vencê-las. A palavra de Deus é muito clara lá em Efésios 6, não são contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Então não adianta eu querer vencer toda a tribulação que tem surgido na minha vida, toda a dificuldade apenas com a força do meu braço, porque eu não vou conseguir. Porque eu não estou lutando contra situações apenas humanas, mas situações espirituais. Por isso São Paulo diz, revesti-vos da armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor. E aí a gente perde a visão disso, de que estamos num combate constante, e aí a gente começa a guerrear com o que não tem necessidade. A gente guerreia entre nós mesmos, né? Fechei o bico. Ih, Lívia, a Zeni, você não sabe como é que é a Zeni, Lívia. Você não está aqui convivendo com ela todo dia lá em Campo Grande para saber como é que é a Zeni, Lívia. Não é mole não. E fica uma guerrinha entre si, né? Lá tem intercessora no meu grupo, olha, eu estou orando, estou fazendo tudo bonitinho, mas a irmã não reza, está com a vida toda errada, está tudo ruim, já chamei a atenção, já falei, não quer mudar de vida. E ficamos perdendo tempo, irmãos, guerreando entre nós mesmos, perdendo tempo com picuinha, com coisinha pequena. E esquecemos que não são contra homens de carne e sangue que nós lutamos, não são. O teu vizinho não é teu inimigo. A pessoa que está lá no teu grupo de oração, que às vezes te incomoda no seu interior, não é seu inimigo.
O teu filho que está precisando de cura, de libertação, que às vezes é desobediente, que testa a tua paciência, não é ele que é o seu inimigo. Teu esposo que às vezes não compreende, né? Que às vezes nós mulheres já passamos cada uma, né? E o esposo às vezes não entende. Não é ele que é o teu inimigo. O teu inimigo é o demônio. E o demônio utiliza-se de muitas estratégias para afastar os filhos de Deus daquilo que é a luz de Cristo que emana de dentro de nós quando nós estamos mergulhados nele. Por isso que Jesus fala através de São Paulo: ei, acorda, levanta-te dentre os mortos, comunidade de Éfeso. Não fica se perdendo em partidarismo não, em briguinha não, de quem reza melhor, quem reza pior. Não fica se perdendo em picuinha não, de quem faz isso ou quem faz aquilo, de quem manda mais. Porque aqui na igreja não tem cacife, não tem chefe. A gente não está numa empresa, às vezes a gente esquece disso, né? Fala assim, eu virei agora coordenadora. Tem uma irmã lá de Xangai que eu conheço que uma vez falou isso. Agora eu virei coordenadora, agora o negócio vai seguir. Agora o negócio vai seguir, que estava muito ruim lá. Mas agora eu sou coordenadora do vicariato de Xangai, vai seguir. Não é? E aí a gente esquece. O povo de Deus está a serviço de Deus. Somos servos, como diz muito bem Padre Antônio José, e falava esse ano lá no encontro que teve de coordenadores e núcleo aqui na Arquidiocese do Rio. Nós somos servos dos irmãos. Não somos servos de uma instituição, não somos servos de uma empresa. Nós somos servos uns dos outros. Guarda isso no seu coração, irmão. Você está lá no seu grupo de oração, intercedendo para servir a Deus através da vida daquele irmão. Você está lá no seu grupo de oração orando pela salvação das almas, para que a graça de Deus, a luz de Cristo brilhe através de você quando você orar para ser servo na vida daquele irmão. E a batalha que você trava todos os dias, que você tem que travar todos os dias, não é contra fulano, beltrano, ciclano, que pode te irritar, que pode tirar a tua paciência. É contra o demônio que vai usar de todas as estratégias para te tirar do caminho de Deus. Então nós temos que responder espiritualmente. E aí o Senhor nos fala, através do Salmo 90, que a gente conhece muito bem, como a gente se reveste, como a gente consegue levantar e estar desperto para as batalhas e não perdê-las mais, fazendo o quê? Fazendo aquilo que o salmista fala: ô Senhor, aquele que está sob a proteção do Altíssimo, que vive lá, que mora à sombra do Onipotente, eu te digo, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, é a minha cidadela, é o Deus a quem eu confio. Por isso, Senhor, nenhum mal me atingirá. Nenhum mal pode flagelar a minha casa. Porque eu sei que o Senhor manda os teus anjos para que estejam comigo. Nós precisamos tomar posse, irmão, dessas palavras que o Senhor nos confere, através da própria palavra de Deus a todo instante. E nos revestirmos da presença de Deus para que a gente vença todas as batalhas que têm minado a nossa fé, minado a nossa esperança, minado a nossa vontade de lutar mais e ser mais de Deus. E de fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós. Olha a riqueza dessa palavra. Quando nós despertamos, quando nós acordamos da sonolência espiritual, da paralisia espiritual, do desânimo. Padre Antônio falou isso lá no ENF, eu adorei. Né? Quem falou que chegava lá, ainda bem que ele não está, né? A gente vai falando aí, né? Senão chega, ele vê a gente usando a palavra, né? Aí ele falou assim lá no ENF. Teve uma irmã que chegou lá uma vez para mim e falou assim: Padre, estamos em tempos desanimadores. Ele já falou isso aqui no Arquirio? Já falou, né? Com certeza. Estamos em tempos desanimadores, Padre. Ele falou: tempo de desânimo não, tira essa palavra do vocabulário. Estamos em tempos difíceis. Mas da mesma forma que tempos difíceis se levantam, o Senhor levanta um exército de homens e mulheres para combaterem nesse tempo difícil e vencer. Quando os tempos estavam difíceis, e nós vemos isso na palavra de Deus, o Senhor levantava quem? Intercessores poderosos no Senhor para combater esse tempo. Foi assim com Josué. Moisés lá morrendo, velhinho lá. E aí já estava tudo ali.
a esperança do povo se acabando, o povo caminhando 40 anos no deserto com teimosia, com murmuração, perdendo de vista o plano de Deus. E aí Moisés já no finalzinho da vida, aí o Senhor lembra lá Josué: ô Josué, levanta meu filho, não tenha medo não te atemorizes, ser firme e corajoso, porque eu hei de fazer com que você introduza esse povo na terra que eu prometi aos seus pais. Então ele repete 3 vezes: ser firme e corajoso, Josué. E Josué vai, adentra aquela terra, batalha, muitas batalhas difíceis que se apresentaram. A gente vê isso, né? Quantas batalhas? Batalhas dos amalequitas, batalhas contra povos numerosos, povos que em número atrocidaria completamente o exército de Deus. Mas Deus foi lá, levantou Josué para ser firme e corajoso e adentrar a terra e contemplar a promessa que iria se concretizar através da ação de Deus nele, como aquele que foi soerguido para sustentar o povo naquele tempo. Quando os tempos estavam difíceis, o Senhor levantou Ezequiel, mandou Ezequiel ir lá naquele lugar onde havia acontecido aquela batalha terrível, onde não havia nem mais vida, só ossos ressequidos. E falou para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos retornarem à vida? Olha, eu vou falar, Ezequiel era um homem de Deus, um intercessor, né? Cheio do Espírito já. Porque eu pensei assim, talvez, Senhor, se eu fosse Ezequiel, olha nessa passagem, ia falar assim: ih, Senhor, pode não. Só tem osso seco aqui? Não tem uma carninha, não? Não tem mais um músculozinho? Eu acho que não, humanamente, Senhor, não pode não. Mas Ezequiel era um homem de fé, um homem que sabia qual era o Deus ao qual ele servia. Ele falou assim: Senhor, só vós sabeis. Só vós sabeis. E aí o que Deus fala para Ezequiel? Desce naquele vale, profere a minha ordem, o oráculo. E Ezequiel segue a ordem de Deus, desce naquele vale, profere aquele oráculo e, como diz a palavra de Deus, aqueles ossos se levantam, eles são novamente juntados, a carne vai surgindo e cobrindo o corpo daqueles homens, e depois o Senhor sopra o Espírito e vida é gerado naquele exército. E diz a palavra de Deus em Ezequiel 37, versículos 10 e 11, ali se formou um imenso exército novamente. O Senhor tem nos convidado, irmãos, como intercessores, a ser esses intercessores que vencem as batalhas nos tempos difíceis, que se apresentam no nosso meio, no nosso grupo de oração, no nosso vicariato, na nossa arquidiocese, na nossa casa, na nossa família. Profetas da esperança, profetas que oram com parresia e falam: Senhor, a batalha está difícil, mas eu creio, Senhor, tudo pode ser transformado pelo teu poder. Me reveste das armas espirituais, Senhor. Me reveste das armas espirituais para que eu vença essa batalha. E nós conhecemos as armas espirituais que Deus também nos confere. E eu te digo, se nós não estivermos revestidos por Deus, como diz Efésios 6, ninguém vai vencer batalha nenhuma. Precisamos nos revestir de Deus. Ter a couraça da justiça, como diz a palavra, a espada do Espírito, para que a gente adentre em cada batalha consciente de que vamos vencer em Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6, nós temos uma passagem bíblica que é oração também para nós, intercessores, oração de revestimento, não é? Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas, capazes de arrasar fortificações. Por isso nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos a obediência a Cristo. A própria palavra de Deus nos ensina, e a palavra de Deus é a espada do Espírito, como São Paulo nos diz. Não são carnais as armas que Deus nos conferiu para lutarmos nesses tempos difíceis, mas são armas espirituais e que são poderosas em Deus. E que quando nós usamos, nós arrasamos toda a fortificação do mal. Então temos que observar com um olhar espiritual ampliado quais são as fortificações malignas que têm se levantado no meu grupo de oração
e impedido a ação de Deus? Quais são as fortificações malignas que têm se levantado da minha casa e impedido com que eu e minha família professemos que Jesus é o Senhor da nossa vida? Quais são as fortificações malignas que têm se levantado no meio do povo de Deus nesse tempo, no meio das pessoas que eu fui confiada para pastorear, para ajudar, para auxiliar, para ser profeta da esperança, através da oração, e têm impedido essa ação de Deus? E quando a gente identifica quais são, nós vamos lá. Vamos arrasar essas fortificações do mal através da oração. Combatendo em oração. Se levantando como exército alinhado do Senhor. Exército que renasceu. Exército que sobe ao monte e contempla o Senhor na nossa oração pessoal. Exército que não se deixa levar pelo desânimo ou blá blá blá, o mimimi que tem por aí. Falando é tempo difícil, é isso, é aquilo. Não. São tempos onde homens e mulheres são levantados para anunciar a vontade de Deus. Tempos difíceis sempre estiveram na humanidade e sempre vai surgir, irmãos. Sempre vai surgir. Sempre vai surgir. Mas enquanto tiverem homens e mulheres de Deus, que confiam no Senhor, que se refugiam no Senhor Jesus, que Ele é verdadeiramente aquele ao qual nós buscamos refúgio como nosso Altíssimo. Que Ele é o Senhor que marcha à nossa frente e nos lidera para vencermos a batalha, não com as nossas forças, mas com as forças do Espírito. Que Ele é o Senhor das nossas vidas, que nos levanta, nos desperta, nos tira do nosso comodismo, da nossa tibieza e nos faz com que a luz de Cristo brilhe através das nossas ações. Teremos então exércitos vitoriosos nele, pelo poder dele. Então precisamos perguntar hoje ao Senhor: Senhor, o que tem surgido no meu coração, na minha vida, no meu grupo, no lugar onde eu fui colocada, Senhor, como sentinela tua, para ser membro do teu exército, e tem impedido com que nós nos levantemos e vençamos isso, Senhor? Retira do nosso meio. Queremos aniquilar em oração tudo isso, porque somos intercessores despertos para as batalhas. Não podemos mais ter cegueira espiritual tomando conta da nossa visão. Não podemos mais ter uma visão superficial pautada só na nossa vontade, no nosso eu, naquilo que a gente consegue enxergar com a nossa visão humana. Temos que ter uma visão ampliada espiritual. Não podemos mais ter um coração que fraqueja a todo instante, que toda hora se deixa levar pela tibieza no interior. Mas precisamos estar robustecidos pelo Espírito dele, emanando a presença dele, batalhando com coragem, porque o general já está ali na porta, pronto para liderar a batalha. Somos só seus soldados. E com o general vitorioso que nós temos, podemos vencer todas as batalhas, amém? Fica de pé nesse momento, vamos ficar de pé e fazer nossa oração. Vamos fazer esse breve momento de oração, mas momento em que vamos nos entregar completamente ao Senhor. Eu te convido, vai ficando de pé. Feche os seus olhos nesse momento. Se você puder, eu te convido, dá a mão para quem está do seu lado. Vamos fechar aqui esse corredor. Vamos fazer o nosso grupão de oração aqui nesse momento. Fecha esse corredor aí, dá a mão para quem está do seu lado. Quem está aí em cima, dá a mão para quem está do seu lado. Pega na mão desse homem, dessa mulher que é soldado do Senhor como você, que batalha espiritualmente toda semana no grupo de oração, na reunião de intercessão, que batalha todos os dias em casa, com as batalhas que se apresentam, que batalha todos os dias orando, subindo ao monte na sua oração pessoal. Levanta a mão desse irmão nesse momento e feche os seus olhos. Eu te convido agora, nós vamos ouvir essa canção. Nós vamos cantá-la e transformá-la na oração. E toda vez que eu canto essa canção, que eu ouço essa canção, eu falo: Senhor, ela é como um hino para nós intercessores que somos teus soldados e sentinelas. Levanta os seus braços nesse momento, fecha os seus olhos. Levanta o braço do teu irmão, ergue nesse momento. Você é Ur, você é Arão sustentando Moisés. E vamos com essa canção cantarmos, mas em oração. Católico carismático, quando canta, ora. Só quem canta bonito, quem canta seguindo uma música qualquer, é o povo aí na rua. Homem e mulher de Deus, quando canta, ora através da oração, amém?
Então vamos orar através dessa canção nesse momento como exército do Senhor. Vamos declarar que Ele é o nosso Senhor e que estamos despertos para essas batalhas. Feche seus olhos, levanta a mão do seu irmão e canta com autoridade espiritual, porque você é filho de Deus, e clama em nome de Jesus. Levanta-te, Senhor. Declara isso. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Pujam diante de ti seus inimigos, se dispersem diante de ti todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. Tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. E levanta agora a sua voz, vai falando: levanta-te, Senhor. Levanta-te no meu grupo de oração. Fala o nome do teu grupo de oração nesse momento. Levanta-te, Senhor, nesse momento. Visita os grupos de oração de cada um de nós. Levanta-te, Senhor, e dissipa, Pai, em nome de Jesus, toda a cilada do inimigo, Senhor, todo o torpor espiritual, toda a paralisia que tem acometido os corações dos servos dos nossos grupos de oração. Levanta-te, Senhor. Levanta-te no nosso meio, Senhor, e nos retira de tudo aquilo que nos impede de sermos mais santos, mais corretos, homens e mulheres que buscam realizar a tua vontade. Levanta-se, Senhor, no nosso meio e dissipa as ciladas de Satanás que tem surgido em nossos corações, em nossos meios, a divisão, Senhor, a intriga, a discórdia, as perseguições, os partidarismos, Senhor. Levanta-te, Senhor, em nosso meio e dispersa, Senhor, toda a ação do inimigo que tem acometido o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações quando nos afastamos da tua presença, os pecados repetitivos que têm impregnado os nossos corações. Levanta-te, Senhor, e nos soergue como homens e mulheres que são soldados teus, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós queremos, Senhor, nós declaramos, Senhor, somos teus soldados, Senhor. Não são contra homens de carne e sangue, mas são contra os principados e potestades que batalhamos em oração. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, age em nós. Levanta-te, Senhor, e levanta um povo novo, um povo restaurado, um povo de têmpera, Senhor, um povo que não fuja mediante as circunstâncias que se apresentam, mas um povo que se apresente como Ezequiel, como Josué, como Moisés, como homens e mulheres que vão lá nos tempos difíceis e oram e clamam a ação de Deus, que se tornam verdadeiros profetas do Senhor. Levanta-te, Senhor, levanta-te em nosso meio, porque basta uma palavra tua, Senhor, e tudo pode ser transformado. Então levanta-te, Senhor, é pelo teu nome, é pelo teu poder que nós clamamos, Senhor, é a tua ação que se manifesta em nosso meio. Levanta-te, Senhor.
Bendito seja, Senhor. Vai louvando o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Onde existem homens e mulheres que louvam o nome de Jesus, a soberania dele se manifesta. O mal não resiste. Então louve o nome do Senhor. Fale, louvado seja, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor dessa arquidiocese. Tu és o Senhor dos nossos grupos de oração. Tu és o Senhor das nossas vidas. É para a honra e glória do teu nome que te servimos, Senhor. Louvado e bendito seja, Senhor. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-te no nosso meio, Senhor, e realiza a tua glória, a tua graça, a tua ação. Estende a tua destra sobre nós, Senhor. Louvado e bendito seja, glorificado seja, adorado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. E vai nesse momento, em espírito de oração nesse momento. Pode ir soltando a mão do seu irmão nesse momento. Pode soltar a mão do seu irmão. E vamos bater palmas assim, ó. Tá como um exército. Exército alinhado, até batendo palma bate junto. E vamos cantar juntos agora e orar juntos. Levanta-te. Com força. Levanta-te, Senhor. Declara. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Hoje é o dia de ti, seus inimigos se desfazem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença. Declara com força. Tua presença reinará, Senhor, em nosso meio. Tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, tua presença, Senhor. Declara isso para o Senhor Jesus. Tua presença reinará sobre todo o império. Governará sobre todos os principados. Bendito seja, Senhor. Louvado e bendito seja. Levanta suas mãos agora para o alto assim. E fala, louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Tua presença já reina aqui. A tua soberania já está aqui. Tudo foi subjugado diante da tua presença. O desânimo, a procrastinação, a falta de fé, a visão superficial foi subjugada na presença de Deus, porque Ele está aqui. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Então louvado seja, Senhor, tua presença reina em nosso meio. Nós somos teus soldados, Senhor. Nós somos teus sentinelas, Senhor. Usa-nos como instrumentos teus, Senhor. Louvado e bendito seja, glorificado seja, adorado seja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Viva Jesus. Amém. Agora vem nossa moça dos recados, Zeli Reis. Vamos rezar aqui uma Ave Maria para a sua menina, né?
pega o embalo e vai que vai, né?